pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. E para você que está chegando agora, eu sou Natália Bongiovanni, estudante do segundo período de Medicina Veterinária, e eu tenho 4 porquinhos da Índia, 5 gatos e 1 cachorro. E hoje, nesse vídeo, eu vou ensinar para você tudo o que você precisa saber antes de adotar um porquinho da Índia. Então, bora pro vídeo! Gente, em primeiro lugar eu preciso dizer que esse vídeo leva em consideração a posse responsável para que o seu porquinho da Índia tenha a melhor vida possível. E qual é o objetivo desse vídeo? É fazer com que você que está pretendendo adotar um porquinho da Índia saiba antes, de fazer realmente essa adoção, se você tem as condições necessárias para receber esse bichinho em casa, tanto questões de tempo quanto questões financeiras, enfim, se você vai realmente poder se adequar para receber um porquinho da Índia em casa, tá bom? Então vamos lá! Em primeiro lugar, gente, se você está pensando em adotar um porquinho da Índia, esquece! Por quê? Porque eles são animais que precisam de companhia, então você deve adotar pelo menos 2 porquinhos da Índia do mesmo sexo. E por que do mesmo sexo? Porque, gente, as porquinhas da Índia podem ser mães a partir dos 30 dias de idade, com 1 mês de vida. E os machos podem ser pais a partir dos 21 dias. Então imagina se você adota um casal. Vai acontecer uma infestação de porquinhos da Índia na sua casa. Então, você tem que adotar 2 do mesmo sexo ou então um casal castrado. Tá bom? Lembrando que machos, eles costumam brigar pelo território, então é melhor que você adote no máximo 3. Mais do que isso pode ser que aconteçam brigas, tá? Mas as fêmeas são mais dóceis, então você pode ter mais. Só lembrando, gente, que na Suécia, inclusive, é proibido por lei você adotar só um porquinho da Índia, justamente porque eles desenvolvem depressão se ficarem sozinhos. E não adianta vir falar, mas eu vou dar atenção pro porquinho, eu também tenho um gato, eu tenho um cachorro. Não adianta. A companhia que um porquinho da Índia necessita é de outro animal da mesma espécie, tá? Porque senão ele vai desenvolver depressão, sim, e você não quer isso pro seu bichinho, né? Então, adote 2 do mesmo sexo, pelo menos. Gente, uma coisa que pouca gente sabe, e que às vezes a pessoa vai comprar, num pet shop, em algum lugar, um porquinho da Índia ou mais, é que eles não vivem em gaiolas, e não podem viver, eles vivem em cercado, e eu vou explicar direitinho como esse cercado deve ser, o que tem que ter dentro dele, a forração, tudo certinho. Mas antes eu vou responder o seu questionamento que você deve estar fazendo aí. Mas por que porquinhos da Índia não podem viver em gaiola? Porque além das gaiolas serem muito pequenas, gente, porque os porquinhos da Índia precisam de espaço para brincar e para correr, o que acontece? O fundo da gaiola machuca as patinhas deles, que são muito frágeis, muito sensíveis. Então eles podem acabar desenvolvendo pododermatite. É uma inflamação nos pezinhos, nas patinhas. Então, gente, cercado. Agora eu vou falar pra vocês como esse cercado deve ser. Vamos começar pelas dimensões, tá? Se você for adotar 2 porquinhos da Índia, ou porquinhas, o tamanho mínimo dele é 0,7 metros quadrados, tá? O mínimo. Mas é melhor que ele tenha pelo menos 1 metro quadrado. Então você pode fazer um com 80 centímetros por 120 centímetros, né? 80 centímetros por 1,20 metro. Já se você pretende adotar 3, o ideal é que ele tenha pelo menos 1 metro quadrado, mas é ainda melhor se tiver 1,2 metros quadrados. Então você pode fazer com as dimensões 80 por 160, 80 centímetros por 1,60 metro. Já se você optar por 4 porquinhos da Índia, o tamanho mínimo adequado é de 1,2 metro quadrado, mas quanto maior, melhor. O meu, por exemplo, tem 4 metros quadrados, é um tamanho um pouco exagerado, mas como tinha espaço, eu resolvi dar esse conforto para as minhas porquinhas da Índia. Então você pode fazer o tamanho que você quiser. Inclusive, gente, no próximo vídeo do canal eu vou estar apresentando para vocês com detalhes todo o cercado das minhas porquinhas, tá? Vou fazer um tour por ele, mostrando tudo que tem nele, onde eu comprei, e para dar ideia para vocês também que estão pensando em adotar, em como planejar o cercadinho, decorar, tá bom? Mas aí você deve estar se perguntando, de onde é que eu vou comprar esse cercado? Então, você pode ir a lojas de aramado e comprar a quantidade necessária de telas aramadas para dar o espaço necessário, adequado para os seus porquinhos da Índia viverem. Mas assim, o legal do armado é que ele permite que você faça o cercado do tamanho que você tiver o espaço, Você pode comprar quantas telas aramadas você quiser
desde que tenha o espaço, né, adequado pro porquinho, e montar do tamanho, no formato que você quiser, é bem legal. E você pode até fazer um segundo andar com um armado, né? Dá pra fazer a rampinha, não muito íngreme, né? Pra não machucar a coluninha dos porquinhos da Índia. Mas assim, o armado te dá essa liberdade de montar o cercado do tamanho que você quiser. No meu caso, eu comprei, na verdade eu ganhei um cercado de cães, né? E o outro eu comprei igual, e aí eu juntei e formou um cercadão de 4 metros quadrados. A vantagem é que ele ficou bem alto, né? E bem grande, mas o armado é menor, talvez seja mais fácil de limpar, né? E cada um tem as suas vantagens, né? O ruim do meu é que eu preciso toda vez tirar, né? Com a ajuda da minha mãe, que ela me ajuda também na arrumação, preciso tirar sempre do lugar pra arrumar tudo, fazer limpeza, que eu já vou explicar também como é que funciona, tá? Mas é isso, ou você pode optar por um cercado de cão, né? Aproveitar pra fazer o cercado do seu porquinho da Índia, ou então fazer com armado, que te dá mais liberdade. Agora, onde esse cercado deve ficar? Dentro de casa, gente. Por quê? Porque além dos porquinhos da Índia serem muito sensíveis à mudança de temperatura, o que pode acontecer? Se ele ficar do lado de fora da casa, no quintal, por exemplo, algum predador pode atacá-lo, gato, algum pássaro, né, ave de rapina, até rato ataca porquinho da Índia. Então ele tem que ficar dentro de casa. Se você optar por deixar na varanda ou no terraço, o meu, por exemplo, agora tá no terraço, eu vou explicar depois por quê, você tem que ter lá todo o cômodo ou ter lá o seu cercado para que esses predadores não tenham acesso. O meu antes ficava no meu antigo quarto. Amanhã não, no próximo vídeo, né, que eu não sei quando eu vou postar, eu vou mostrar pra vocês inclusive fotos de quando era o cercado lá no outro quarto. O que acontecia? O meu antigo quarto fica no corredor do quarto dos meus pais e do meu irmão, e eles estavam reclamando às vezes do cheiro, mesmo que a gente limpe sempre, né, gente, fica aquele cheiro de feno, às vezes de urina, né, então por isso lá tava ficando abafado, eu tive que passar pro terraço, e aqui elas estão até mais fresquinhas, né, o ar corre, mas eu telei tudo, entendeu, pra não ter esse risco. E aqui onde eu moro, como faz muito calor, não tem esse problema, sabe, de frio, mas quando a noite às vezes esfria, né, ou quando chega inverno, eu coloco um lençol por cima, prendo, né, com pregadores, e aí o vento não fica correndo muito pelo cercado. Então é assim que a gente faz, né? Mas você tem que pensar nisso tudo, não pode deixar o seu porquinho assim sofrendo com mudança de temperatura ou exposto a possíveis predadores, não pode. Agora vamos falar de algo muito importante, que é a forração. Gente, a primeira camada da forração você vai usar polionda, que é aquele material de pasta, ou se você não achar, que foi o meu caso, eu não encontrei em lugar nenhum, pro tamanho necessário, né, que eu precisava, você pode colocar um plástico grosso, vendido a metro mesmo, que dá super certo também. Eu vou explicar depois por que é necessária cada camada dessa forração. Por cima você vai colocar toalhas ou lençóis. No começo eu usava toalhas, mas quando chegava a hora de lavar ficava muito pesado por causa da urina, então eu optei por trocar e tá utilizando lençóis, né? E agora também tá dando tudo super certo, é mais fácil lavar, mas aí você vai optar, entendeu? As toalhas, os lençóis podem ser antigos, né? Não tem problema, você não precisa comprar toalhas e lençóis pra isso. Pode reaproveitar os que você já tem. E por cima, você precisa tem que colocar tecido soft ou elanca. O tecido soft é mais quentinho, então é bom usar no inverno, e tem gente que usa elanca na época do verão, porque fica mais fresquinho, o tecido é mais fresco. E por que tem que ter essas 3 camadas? Então, o soft ou elanca, ele vai sugar a urina do seu porquinho da Índia, dos seus porquinhos, né, da Índia, pra que ele não fique pisando naquela umidade, né? Já pensou ele ficar pisando o tempo inteiro na urina? Ele ia ficar todo úmido também, e nossa, ia ficar uma lambança. Então, esse tecido, ele vai sugar a urina, que vai passar pra toalha, né, ou pro lençol, né? E aí, o que conseguir passar pela toalha ou pro lençol vai pro plástico ou pra polionda, pra não sujar o chão, né, nem manchar. E assim, o seu porquinho ele não vai ficar doente, porque o que acontece? Já pensou se você coloca qualquer forração ali, o seu porquinho vai fazer xixi, eles fazem muito xixi e cocô, tá, gente? Muito, 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 é uma coisa que você precisa ter em mente, o tempo todo.
E assim, ele ia ficar em cima ali do xixi, em cima da umidade, e ia acabar desenvolvendo doenças como sarna, micose, bactérias. Ele estaria exposto a várias complicações, entendeu? Até mesmo problemas respiratórios. Por isso que é importante você ter essa forração e levar a sério, porque não é frescura, gente. E a limpeza do cercado? Então, você deve trocar toda essa forração pelo menos uma vez por semana, e aí, todo dia, pelo menos, varrer uma vez, né, por dia as fezes e retirar os vegetais que por acaso sobrarem, que os porquinhos não quiserem comer, né? Ficar lá sobrando, você retira pra não dar inseto, mosca, né? Porque, gente, vamos lembrar que além do mau cheiro, um cercado sujo vai auxiliar no quê? Na proliferação de doenças. Então tem que tomar muito cuidado com isso, ter bastante higiene. Agora vamos falar o que tem que ter dentro do cercado. Em primeiro lugar, um bebedouro específico para roedores. Os porquinhos da Índia não bebem água nesses potes de cães e gatos, tá, gente? Porque eles podem até se afogar. Então, em primeiro lugar, tem que buscar um bebedouro específico para roedor. Em segundo lugar, comedouros. Os comedouros podem ser esses mesmo de gato e cão, só que não muito alto, porque senão eles não vão dar pé e não vão conseguir comer. Então, comedouros é fácil, dá para achar em qualquer lugar. Você também vai precisar de um porta-feno ou porta-capim. Existem vários modelos que você pode pesquisar na internet, mas um que eu não recomendo são aquelas bolas onde você coloca feno ou capim dentro, que ficam pendurados no cercado, porque já aconteceu de porquinhos da Índia morrerem enforcados. Então, esse eu não recomendo, mas existem vários outros, né, que vocês podem comprar. E, gente, uma coisa que é muito legal que você pode também colocar no seu cercado, mas que é opcional, é um banheirinho. Tá, mas como que eu vou fazer esse banheirinho? Sabe essas bandejas higiênicas que os cachorros usam? Então, você pode comprar uma bandeja higiênica dessas. Eu comprei, né, uma, vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. E aí eu coloco o jornal dentro. Por que, gente, que isso é legal? Vocês colocam perto do seu porta-feno ou porta-capim. Por quê? Porque os porquinhos da Índia fazem a maior parte das suas necessidades enquanto comem capim ou feno. Isso não quer dizer que eles não vão fazer cocô e xixi pelo restante do cercado. Não, eles são muito bagunceiros. Vão fazer em todos os lugares. Mas a maior parte, onde se concentra, é ali. Então antes, quando eu não usava o banheirinho, ficava até meio enlameada essa parte, sabe? Perto do porta-capim. Ficava nojento, gente. Dava mau cheiro. Ficava tudo enlameado mesmo, porque misturava xixi com cocô. Então eu optei por estar usando esse banheiro, forrando com jornal por dentro. E nunca mais eu tive esse problema com o mau cheiro, entendeu? Não fica sujo. E aí você vai trocando com frequência esse jornal, né? Por dentro da bandeja fica o tapetinho higiênico e é super legal. Melhorou 1000% o cercado. Então é uma coisa assim que todo mundo fala, é opcional. Mas eu, como não usava no começo, eu posso falar que melhorou demais. Então eu recomendo colocar. E uma coisa muito importante também para você colocar no cercado são as toquinhas, ou túneis, casinhas, caminhas. Por quê? Porque os porquinhos da Índia são presas muito fáceis na natureza. Então é comportamento natural deles se esconder. Até mesmo quando eles ouvem a gente chegando, eles correm, porque eles não sabem ainda que é a gente. E logo no começo eles também fazem sempre isso, porque eles ainda não estão acostumados. Depois não, depois eles vêm até pegar verdura na nossa mão. Mas no começo eles simplesmente correm e até depois quando se acostumam, se ele ainda não souber que é você que está chegando, ele vai fugir, vai se esconder dentro da toquinha. Então é importante que você ofereça, né, toquinhas, camas, túneis para eles, porque eles se sentem muito mais seguros, mais à vontade dentro do cercado. E essas toquinhas podem ser de madeira, podem ser de soft, aí você precisa lavar, né, sempre. Pode ser de plástico também. Eu tenho um iglu de plástico, né, para as minhas porquinhas, comprei. E eu gostei muito porque é mais fácil de lavar, é bem prático, entendeu? Elas não roem, eu gostei bastante e eu vou estar mostrando pra vocês no próximo vídeo, é bem prático. E assim, gente, tem várias opções, você pode também colocar redes, alcofas, nossa, são várias opções e na internet você encontra, sabe, diversos tipos de decoração pro cercado dos seus porquinhos, é super legal. Agora vamos falar sobre a alimentação. Uma coisa, obviamente, que tem que estar em tempo integral no cercado é a água, né? Água fresca, né, limpinha, ali dentro do bebedouro. Então você tem que estar de olho para estar sempre ali a água disponível para os seus porquinhos. E outra coisa que tem que estar disponível em tempo integral, 24 horas por dia, é feno ou capim. Por quê, Natália? Porque o feno e o capim são os únicos capazes de desgastar corretamente os dentes dos porquinhos da Índia, que nunca param de crescer. Então, se não houver esse desgaste adequado, o que vai acontecer? O seu porquinho vai desenvolver má oclusão dentária e aí ele vai precisar passar por uma cirurgia de desgaste dentário, tá? Desgaste dos molares, dos incisivos. Então, tenha em mente isso, capim e feno em tempo integral.
você pode colher capim perto da sua casa, no quintal, enfim. Ou se você mora numa cidade grande, em apartamento que não tem acesso a capim, você pode comprar o feno, tá? E é importante saber como armazenar esse feno, que pode durar muito tempo, inclusive. Você tem que deixar ele longe da luz solar e deixar em pacote ou caixa aberta, porque senão ele pode mofar, tá bom? Então é importante seguir essas recomendações e não esqueçam, capim ou feno em tempo integral. E aqui no meu caso, gente, o meu pai colhe pra mim no terreno dele dia sim, dia não. Capim, né? E não colhe em muita quantidade porque as minhas acostumaram a comer capim fresco. Se eu já dou assim um feno, né, algum capim mais ressecado, elas já não comem, reclamam, né? Então vocês também precisam saber disso, que os porquinhos da Índia também têm seus costumes, as suas manias alimentares. Algumas gostam de uma verdura, outras não, e eu já vou falar disso mais pra frente também. Mas antes vamos falar da ração. A ração, gente, tem que ser específica para porquinho da Índia. Não pode dar ração para qualquer roedor, não, é específico para porquinho da Índia. E aí tem várias rações recomendadas e entre elas a gente tem a Nutrópica, porquinhos da Índia, a Funny Bunny, delícias da horta e a Megazoo, porquinho da Índia. Essas são só algumas, né, das recomendadas, mas tem mais. E também tem outras que estão no mercado para porquinhos da Índia, mas que não são recomendadas. Então, depois eu vou explicar para vocês onde olhar essa lista de rações recomendadas e não recomendadas, tá? Gente, além do capim ou feno e da ração, você deve oferecer 2 vezes ao dia vegetais crus, como almoço e jantar. E aí você deve variar, né, esses vegetais, até mesmo para descobrir do que o seu porquinho gosta. Porque tem uns que vão gostar de almeirão, outros que vão preferir chicória, enfim. Você tem que descobrir o que o seu porquinho gosta, mas é recomendado que a cada dia você ofereça pelo menos 3 tipos de vegetais para variar, né, a alimentação deles e eles terem acesso a nutrientes diferentes. Gente, lembrando que a maior parte desses vegetais deve ser composta por folhas, principalmente folhas escuras, tá? E aí tem uma grande variedade de vegetais. Você pode dar couve, chicória, catalônia, almeirão, alface, espinafre, serralha, mostarda, rúcula, tomate, quiabo, vagem, pepino, cenoura, salsa, manjericão, coentro, brócolis, repolho, beterraba, rabanete, abóbora, berinjela, chuchu, jiló, pimentão. Gente, isso é o que eu tô lembrando agora, tá? Mas a lista completa de vegetais que os porquinhos da Índia podem comer, eu vou indicar esse grupo do Facebook, Porquinho da Índia Brasil, porque lá, além de ter a lista completa de vegetais, de frutas que os porquinhos da Índia podem comer, eles também têm a lista de médicos veterinários especialistas em animais silvestres e exóticos, e eles têm assim várias orientações, né, sobre como o cercado deve ser. Eles fazem sexagem para saber se seu porquinho é macho ou fêmea, né? Eles fazem a confirmação de sexo e eles estão sempre respondendo dúvidas, e o mais legal é que esse grupo prega a posse responsável. Então lá você encontra várias informações legais e é por isso que eu tô indicando. Lá também tem a lista das rações recomendadas e não recomendadas, tá? Que eu falei que ia indicar. É o grupo Porquinho da Índia Brasil no Facebook. Eu recomendo mesmo, tá, gente? É muito bom, vocês podem participar, que lá vocês vão aprender várias coisas sobre os porquinhos. Eu vou deixar o link desse grupo na descrição, tá? Agora falando sobre as frutas, elas podem ser dadas de 2 a 3 vezes por semana, mas em pouca quantidade, com um petisco, tá, gente? E lembrando que as frutas não podem ser dadas com semente, você tem que retirar porque elas são tóxicas para os porquinhos da Índia, tá? E a lista com as frutas também permitidas tá nesse grupo Porquinho da Índia Brasil. Falando sobre banho agora, gente, é só se for estritamente necessário, tá? Porque assim, os próprios porquinhos se limpam, não tem essa necessidade de dar banho neles. As minhas mesmo nunca tomaram. Agora, se houver necessidade, se você tá sentindo que o seu porquinho da Índia precisa tomar um banho, se ele tiver pelagem curta, o recomendado é que ele tome banho a cada 6 meses. Agora, se a pelagem for longa, já tá ótimo, de 3 a 4 meses, não precisa mais do que isso, tá bom? Lembrando que se você ficar dando banhos desnecessários no seu porquinho, até queda de pelo você pode causar. Então não é bom para a saúde deles, tá, gente? Agora, se você tiver porquinhos machos, você deve fazer a limpeza do saco perianal pelo menos 2 vezes ao mês. Agora, gente, vamos falar sobre a saúde dos porquinhos da Índia. Eles são animais extremamente frágeis e como eles são presas muito fáceis na natureza, eles vão fazer de tudo que eles podem para esconder os sintomas de qualquer doença. Isso significa que por mais que eles estejam beirando a morte, eles vão continuar fingindo que comem, eles vão continuar correndo, brincando, e aí você realmente só vai perceber
que ele tá muito mal mesmo, com um pezinho na cova, a patinha na cova, né, tadinho? Quando já não tiver mais tempo pra fazer nada, tá? Porque eles realmente escondem do grupo, escondem de vocês. E então tem que ficar bem de olho no peso do porquinho, porque se ele perder peso assim, do nada, sabe, de uma hora pra outra, corre, leva com urgência pro veterinário, porque aí tem coisa, sabe? E também tem que vigiar os dentes deles, né? Porque como eu falei, eles podem sofrer de má oclusão dentária caso o desgaste dentário não esteja ocorrendo corretamente, né? No caso, se ele não estiver comendo muito capim, muito feno. Então, ou pode ser genético também o problema. Então você tem que ficar de olho nisso e correr também pro veterinário, que ele pode ter que passar para esse desgaste dentário. Lembrando também que só um médico veterinário especialista em animais silvestres e exóticos é que vai poder fazer, né, o atendimento ao seu porquinho da Índia. E, gente, é bom lembrar que procedimentos cirúrgicos, né, em porquinhos da Índia nem sempre são baratos. Então você tem que ter isso em mente antes de adotar um porquinho, ou 2 porquinhos da Índia, né, melhor dizendo, porque ele pode precisar sim de ter um atendimento médico veterinário, apesar de um porquinho da Índia não precisar tomar vacinas, mas pode acontecer dele se machucar, dele ter alguma doença, desenvolver má oclusão dentária, e aí ele vai precisar passar por cirurgia. Então você tem que ter isso em mente antes de resolver adotar esse animalzinho que é muito frágil. Eu mesma, gente, já perdi 2 porquinhas da Índia. A primeira que eu perdi, eu resgatei assim em condições horrorosas. Ela vivia em gaiola junto com vários outros porquinhos, não recebia alimentação adequada. Então quando eu resgatei ela já veio aqui pra casa muito fragilizada. Acabou que eu só fiquei com ela durante 4 meses. E assim, ela escondeu, ela literalmente brincou, correu até o último dia da vida dela, então foi uma morte súbita. Quando eu percebi que ela tava caidinha, que eu peguei no colo, tirei do cercado e liguei pra clínica veterinária, ela morreu no meu colo. Já a outra, a Amber, ela desenvolveu má oclusão dentária, e no caso dela era genético, né? Ela teve hipercrescimento dentário, a gente fazia o desgaste dos dentes e 15 dias depois os dentes já estavam enormes. E assim, é muito sofrido, gente. Vocês têm que saber disso antes de adotar porquinhos da Índia, porque a gente tem que ter até maturidade emocional para lidar com isso. Porque um dia o seu porquinho tá bem e no outro ele começa a perder peso, e mesmo brincando ou aparentemente comendo, porque eles não comem, eles disfarçam, tá? E aí quando você vai perceber, seu porquinho morreu. Então tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado mesmo, porque eles literalmente são animais muito frágeis. E olha, gente, eles dão trabalho sim. Se alguém diz pra você que porquinho da Índia não dá trabalho, ou essa pessoa tá mentindo ou ela cria errado, tá? Porque eles dão trabalho, a alimentação deles é bem específica, você tem que ter muito cuidado com a limpeza do cercado, sabe? Então dá trabalho sim, não pense que é porque é um bichinho pequeno que você pode criar de qualquer jeito. Não, não existe isso, criar animal de qualquer jeito. Dá trabalho sim, e eu mesma não pretendo adotar porquinhos da Índia futuramente, porque eu sei que eu não vou ter tempo, né, por causa de trabalho, né, família. Não vou ter tempo, não vou poder me dedicar ao máximo para eles. E assim, quando você adota um animal, você tem que ter isso em mente. Eu vou precisar me dedicar ao máximo por aquele animal. Então, antes de adotar, você tem que pensar em tudo isso. Eu vou ter condições financeiras, eu vou ter tempo para cuidar. Então, por isso que futuramente eu não pretendo adotar outros porquinhos da Índia. Mas enquanto elas estão comigo, mesmo fazendo faculdade, mesmo que eu comece a estagiar, eu tenho que dar o meu melhor por elas. Então, vocês têm que ter isso em mente antes de adotar um animal, qualquer animal. E, gente, outra coisa que é muito importante é que você tem que ter em mente que porquinho da Índia não é igual gato e cachorro, que vai seguir você pela casa toda, vai querer te fazer companhia. Não. Eles, como eu já disse 1000 vezes aqui, são presas muito fáceis na natureza e por isso eles se assustam com muita facilidade. Então eles vão querer ficar no espaço deles, no cercadinho. Eles vão se acostumar a ficar nesse lugar e vocês vão perceber que eles não vão querer ficar saindo muito. E grande parte deles não gosta de colo, não gosta de carinho. E você também não pode deixá-lo solto pela casa, porque alguém pode pisar, eles podem roer fios, entendeu? E eles mesmos não vão querer ficar pra lá e pra cá, eles vão querer ficar no cantinho deles, entendeu? E outra coisa também é que se você fica muito tempo com o seu porquinho da Índia no colo, você logo vai perceber que não é muito assim recomendado, porque eles literalmente fazem xixi e cocô o tempo todo, então você vai se sujar. Então, gente, a gente tem que saber respeitar o espaço dos animais. Não é porque você quer ficar com o bichinho no colo, quer fazer carinho o tempo todo, não. Você tem que respeitar o animal. Se ele não gosta de colo, se ele não quer receber carinho, deixa ele no cantinho dele. A espécie dele está acostumada a viver assim, mais reclusa, dentro da toquinha, escondido, e isso tem que ser respeitado, tá? Então é uma coisa que você tem que saber antes de adotar o porquinho da Índia, porque às vezes você tá querendo adotar um porquinho da Índia e não é nada daquilo que você tá pensando.
então você deve optar talvez por outro animal. Então por isso que você tem que pesquisar bastante antes de tomar essa decisão, porque animal é pra vida toda. Isso sem contar, gente, só pra lembrar que se o seu porquinho fica pisando em qualquer superfície áspera, onde ele não deve estar pisando, ele pode desenvolver a pododermatite, que é aquela inflamação nas patinhas que eu já citei. Nossa, Natália, mas por que você tá falando tudo isso? Agora eu desanimei de adotar um porquinho da Índia. Gente, essa não é a minha intenção, esse não é o meu objetivo. A minha ideia aqui com esse vídeo é mostrar pra vocês como é realmente ter porquinhos da Índia, por quê? Pra vocês não se arrependerem depois. Porque, gente, animal não é um objeto que você pode descartar, tipo assim, esse objeto veio com defeito. Não. Animal não é objeto e muito menos com defeito. Então você tem que ter essa responsabilidade antes de adotar. Saber que durante toda a vida daquele animal, você está sendo responsável por ele. Eles têm sentimentos, eles sofrem, eles sentem medo, fome, dor. Então vocês têm que saber tudo isso antes de adotar um animal. É só por isso que eu tô falando os prós e contras, entendeu? Pra vocês tomarem essa decisão com muita responsabilidade. E se depois de assistir esse vídeo você tomou a decisão e quer adotar um porquinho da Índia, você pode participar do grupo no Facebook Adote um Roedor Brasil. Lá você pode encontrar um porquinho da Índia que esteja sendo doado na sua região. Mas lembre-se que a posse é responsável, tá bom? E se você, por acaso, adotou um porquinho da Índia, mas não leu antes e acabou se arrependendo, né, não conhecia os hábitos dos porquinhos, você também pode oferecer nesse mesmo grupo o seu porquinho para doação. Lembrando que, se você não quer mais ter o seu porquinho, se você se arrependeu, por favor, não solte, não coloque, jogue na mata em qualquer lugar, porque se eles já são presas fáceis na natureza, imagina um porquinho que já foi criado em cercado, aí sim que ele vai morrer, entendeu? Qualquer predador vai pegar ele facilmente. Então, gente, tenham responsabilidade porque a gente tá lidando com vidas, tá? Não é porque eles são pequenininhos que, é uma vidinha, não. É uma vida e eles sofrem como qualquer um de nós. Então, tenham essa responsabilidade. E aí, nesse grupo Adote um Roedor Brasil, você deve procurar por um adotante responsável, tá? Veja se a pessoa, confira com ela se ela tem condições, tanto financeiras, quanto de espaço, quanto de tempo, para criar o seu porquinho, tá? Ou porquinhos, caso você esteja doando mais de um. E se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, tá bom? Inscreva-se no canal se não for inscrito. Lembrando que no próximo vídeo do canal eu vou apresentar o meu cercado, tá? Das minhas porquinhas da Índia. Compartilhe com um amigo que tá pensando em adotar ou que tenha já um porquinho da Índia. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. Ative o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, tá bom? É isso, gente. Obrigada por assistir até aqui e tchau, tchau!